Olá, turma. Hoje eu quero contar para vocês uma história antiga, folclórica, que eu conheço desde criança, mas eu queria tentar mostrar para vocês que mesmo um conto simples, um conto antiquíssimo como esse, ilustra o fenômeno da economia. Não necessariamente a economia econométrica que hoje se sobrevaloriza na nossa profissão, mas a economia real, cujo mecanismo a gente consegue compreender. E sem entender os mecanismos fundamentais da economia, não dá para fazer economia propriamente. Vocês vão ver que essa é uma história universal, uma história moral universal. Em inglês se chama The Stone Soup, a sopa de pedras. Na França é a soupe aux cailloux. Na Europa Oriental, ao invés de viajantes, são soldados. Na Escandinávia, ao invés de viajantes, são monges e tal. Mas ela é contada na Europa inteira, inclusive no Oriente eu já ouvi. Então é uma história que não foi composta por um único autor, que é o caso, como vocês sabem, de muitos contos folclóricos tradicionais. Foi provavelmente passada oralmente entre gerações e entre culturas, e acabou sobrevivendo até os nossos dias. É interessante que ela sobreviveu em distintas culturas, porque ela reflete que algo de alguma verdade universal da sociedade humana em geral ela está transmitindo. E eu acho que essa verdade nesse caso é a cooperação social, uma profunda homenagem à cooperação como entendida pela tradição, como entendida e iluminada pelas ideias liberais. Então vamos lá, pessoal. Ius more lapideo. Eu vou contar essa versão em latim, já é a terceira que eu estou fazendo assim, e traduzindo para o português. Ius more lapideo, que é a sopa à moda da pedra, a moda de pedra. Viatores quidam adopidum parvum veniunt, nihil aliud quam cortina vacuam secum habent, valde essuriunt, nihil habent quodedant. Então está dizendo, os viajantes chegaram num pequena cidade, numa vila talvez, e não tinham nada além de um caldeirão, E obviamente estavam com muita fome, não tinha nada que comer. Why nobis actum est? Why nobis actum est? Ah, meu Deus, estamos liquidados. Tum forte oppidani veniunt, viatores ad oppidanus accedunt, et abiis cibum petunt. O boni viri, nos viatores sumus, qui longo itinere feci sumus, nihil cibi habemus, qua re valde essurimus, date nobis quaesemus, quod edamus. Então ele está dizendo, por acaso surgiram alguns cidadãos, alguns moradores daquela cidade, eles explicam, e esses viajantes se aproximam desses cidadãos e explicam que estão procurando comida, falando, cidadãos, somos viajantes que estamos num longo itinerário e com muita fome, não temos nada de comer, dá para a gente alguma comida. Aí, oppidani autem iis cibum dare nolunt et abeunt, viatores cortina sua sumunt, et maesti ad rivum parvum eunt, cortina ponunt, eanque aqua implent, tum lapidem magnum sumunt, eunque in cortina imitunt, tum ignem faciunt, et in eo cortina ponunt. Aí os moradores não quiseram dar comida para eles. Eles pegaram seu caldeirão, a panelona, e foram tristes até o rio, onde eles encheram o caldeirão de água, pegaram uma pedra, jogaram dentro do caldeirão, fizeram fogo e colocaram o caldeirão no fogo. Mox oppidanus quidam, homo curiosus, accedit, et quid coquitis? Ius more lapideo, quid? Istud nunquam gustavi? Quidais? Ius more lapideo nunquam gustavisti? O te miserum, hoc est ius optimum sapidissimunque?
eles fizeram o seguinte: chegou, se aproximou quando estava o caldeirão no fogo, chegou um certo cidadão e perguntou: o que vocês estão cozinhando? O que vocês estão fervendo? Uma sopa à moda de pedra. Que? Nunca provei isso. Como assim nunca provei isso? Que lástima que você nunca provou, porque é maravilhoso, saborosíssimo. Si vis ius gustare, licet, sed aliquid est. Quid est? Gustare volo? Bone vir, licet tibi gustare, sed opus est carotis, sed carotas non habemus. Ele disse o seguinte: se você quiser provar, pode provar sim, a gente deixa, mas só que está faltando um ingrediente, está faltando algo. O que está faltando? Eu quero provar sim. Bom homem, você pode provar, mas só que está faltando cenouras, não temos cenouras. Oppidanus qui essurit habit et cum carotis mox redit, viatores carotas in cortina imitunt, mox alius oppidanus forte praeterit, ille quoque gustare vult. Licet tibit gustare, sed cepa deest. Oppidanus domum habit, et mox cum cepa redit. Viatores cepa in cortina imitunt. Então, aqueles cidadãos, moradores da cidade que estavam com fome, foram em casa e pegaram umas cenouras que foi jogada no caldeirão. Aí outro morador, por acaso, apareceu e ele também queria provar. E aí os viajantes falaram: não, você pode provar, mas só que você precisa, está faltando cebola. E esse morador foi e conseguiu uma cebola para colocar ali e foi jogada lá na panela. Oppidanus alius super alium ad cortina accedit. Sicut ceteri hi quoque ius gustare volunt. Itaque ea quae dessunt afferunt. Tum ea omnia viatores in cortina laeti imitunt. Aí vieram vários moradores em seguida, e como os outros queriam também provar dessa sopa e conseguiam trazer um ingrediente, um sal, alguma coisa assim, e aí tudo isso foi jogado no caldeirão. Mox multa in cortina sunt, et ius bene olet. Optime inquiunt Oppidani, hoc ius olet, et damus. Tum viator ad cortina iure plenam accedit, et tempus est lapidem ex cortina eximere, lapides male sapiunt. Aí a sopa começou a cheirar bem. Vamos então comer, falou um dos cidadãos moradores. E aí o viajante que estava fazendo falou: tá bom, tá na hora de a gente tirar a pedra, porque a pedra tem um sabor ruim, não vamos comer a pedra. Lapidem eximit et mox viatores et Oppidani ius optimum sapidissimumque laeti edunt, sic viatores ex lapide ius coxerunt. E aí tiraram, né, e aí puderam provar dessa sopa saborosíssima, ótima. E dessa forma, os viajantes, a partir de uma pedra, ferveram uma sopa maravilhosa junto com os moradores. Bom, o que esse conto nos ensina? Em primeiro lugar, eu diria que fala sobre trocas voluntárias, né? Esse nascimento desse ganho mútuo entre as pessoas. Primeiro, os moradores se recusam a dar os ingredientes, eles protegem seus recursos escassos, e quando os viajantes começam, de uma certa forma, a sua trapaça, que por sinal é uma trapaça inofensiva, né? Ferver pedras, eles não usaram coerção. Na verdade, eles convidaram uma certa curiosidade. Um morador acaba oferecendo cenoura, outro cebola, talvez um outro um pouco de sal e outras coisas assim, foram vários em seguida. Cada contribuição foi voluntária. É o princípio misesiano central de Ludwig von Mises. Intercâmbio, trocas ocorrem por quê? Porque ambas as partes esperam se beneficiar. Como o Mises explicava, né?
todos os fenômenos econômicos surgem pelos indivíduos agindo para melhorar a sua condição anterior. Ninguém é forçado. Cada morador deu um pouco e recebeu uma parte de algo maior que a sopa. Não é uma soma zero, é uma soma positiva. O que parecia uma perda, que é dar um alimento qualquer, se torna um ganho, se torna uma refeição saborosa, uma relação social proveitosa. E eu me lembro dessa história quando pequeno, no final todo mundo dança, canta e todo mundo comendo junto aquela sopa, que não foi descrito aqui nessa versão em latim mais simplificado. E o Bashar, aqui ele destacaria que o que não se vê, né? O que foi criado não foi só sopa, mas foi cooperação, foi confiança, foi uma possibilidade de trocar no futuro com outras pessoas que você tem relacionamento. Uma segunda mensagem econômica importante é a questão da divisão do trabalho, né? Como é que você sai da escassez para a abundância? Porque no início cada morador tem uma quantidade pequena, uma quantidade insuficiente, que talvez sozinho valha muito pouco. Nenhum morador tinha vontade ou capacidade de produzir uma refeição satisfatória para todos. Mas com essa conjunção dos ingredientes e do caldeirão, que é dos viajantes, né? Vamos dizer, o bem de capital é dos viajantes, o trabalho principal de cozinhar foi dos viajantes, mas precisava dessa conjunção com os ingredientes. Então, com essa conjunção, algo incrível ocorre, né? Da divisão de trabalho que cada um já tem, ocorre uma troca que produz algo de valor. E o Murray Rothbard, ele diz que a divisão de trabalho é a base da civilização, porque ela multiplica a produtividade. A sopa não é uma mera soma das partes, é uma transformação que excede o que cada um, agindo isoladamente, conseguiria alcançar. Então, a gente vê por aí que a escassez não é superada pela força, por impostos ou pela uma redistribuição forçada de bens, mas por cooperação. Essa é a segunda mensagem muito importante. A terceira mensagem importante econômica é essa questão da natureza gregária e da curiosidade, esse catalisador social que foi a curiosidade. Porque a virada da história não é econômica, ela é psicológica. O morador que pergunta, quid quoquitis? O que você está cozinhando? E essa curiosidade tira as pessoas do isolamento. Porque a gente não é um ser que é um maximizador solitário. Nós somos, como Aristóteles dizia, animais sociais. O Mises diz que a sociedade emerge porque a cooperação ela atende às necessidades, os propósitos individuais melhor que o isolamento. Os viajantes exploraram não uma ganância, mas exploraram a imaginação. Porque a ideia de uma sopa de pedra é completamente absurda, mas é intrigante. Que negócio é esse? Sopa de pedra? Né? Essa instigação da curiosidade, ela removeu as suspeitas, ela abriu as portas da interação. E isso reflete, então, o insight do Hayek. O conhecimento é disperso. E os processos sociais, a conversação, a observação, a imitação, une tudo isso. Então, a curiosidade foi e é, na verdade, a pré-condição para a troca. A quarta lição que eu queria descrever é a questão do esforço do time via uma ordem espontânea. Não teve nenhum planejador central organizando o banquete, nenhuma autoridade comandando aquelas doações de alimentos, né? No entanto, um resultado coordenado emergiu. É o que o Hayek chama de spontaneous order, né? A ordem espontânea. Indivíduos perseguindo seus próprios fins, gerando e organizando resultados sem nenhum comando central. Cada morador contribui uma pequena porção, né? Os viajantes guiam o processo, mas eles não controlam totalmente o processo. Isso é tudo resultado de um esforço de time, que não tem coerção nenhuma, não precisa de governo para isso. E a sopa é o resultado visível. E aí vem também o Bashar, o que se vê e o que não se vê. A sopa é o resultado visível. E a estrutura invisível que permite isso é a cooperação. A quinta mensagem que eu destacaria é a questão da liderança, né, da descoberta empreendedora. Porque esses viajantes, eles agiram como empreendedores. Eles
percebem uma oportunidade, uma pequena cidade com certos recursos invisíveis, sem cooperação, introduzem essa nova ideia, reorganizam as expectativas e aí conseguem isso tudo. É uma liderança sem comando, mas via o quê? Via persuasão, via imaginação. Em termos misesianos, o empreendedor ele antecipa as condições futuras e ele age nesse ambiente de incerteza. Então, os viajantes entendem que a curiosidade dos moradores e essa contribuição incremental deles vai superar a resistência. E a liderança deles é até bastante sutil, só um pouquinho de sal aqui vai ajudar e tal. Eles reduzem a barreira de entrada, eles criam um projeto compartilhado e alinham incentivos, porque a liderança, como vocês sabem, pessoal, não é dominação, não é ser chefe. É mostrar direções, é harmonizar as ações individuais num fim e num benefício coletivo para todos. A sexta mensagem que eu colocaria é a criatividade num ambiente de necessidade urgente, porque eles estavam todos com fome, tanto os moradores quanto os viajantes. A fome é a força motriz desse conto. Sem essa questão da fome, não ia surgir a inovação. Isso acontece muito no mundo real. Sem uma questão premente, urgente, uma necessidade urgente das pessoas, a inovação acaba não acontecendo. E aqui a fome faz a inovação, ou pelo menos induz a inovação. A necessidade força os viajantes a pensar de uma forma criativa. Com a falta de comida, eles inventam uma narrativa que destrava esses recursos que já estão por ali, mas que não estão sendo propriamente utilizados naquele momento. Isso reflete uma profunda verdade econômica. As restrições, a escassez geram inovação. A pedra não é um recurso econômico, ela não é matéria-prima, mas ela foi um catalisador. A verdadeira riqueza já estava lá presente naquela comunidade, dispersa entre os moradores, mas a criatividade fez essa riqueza emergir. E por último, pessoal, eu queria falar da dimensão moral. Como é que você sai de uma falta de confiança de gente que não se conhece para uma cooperação? Porque no início, nessa cidade reinava uma desconfiança. Você vê que cada pessoa está entesourando o seu recurso. O cara que tem a cenoura lá está com a cenoura em casa, o outro está também, cada um por si. No fim, eles dividem uma refeição, com dança, com alegria e tal. A cooperação pacífica, ela não é natural, algo especificamente natural. Ela precisa ser descoberta, ela precisa ser mantida, nutrida. Instituições, normas, expectativas, tudo isso importa. Nesse caso, a instituição foi informal. A instituição aqui, e o B de Capital, foi uma panela e uma história em comum. E essa harmonia entre os interesses, ela ocorre quando os indivíduos reconhecem que o seu bem-estar está conectado com o bem-estar daqueles com quem ele interage. É a mão invisível do Adam Smith em atuação aqui. Conclusão, pessoal. Esse conto ele ilustra a lógica da civilização. Na verdade, essa história é, em essência, um modelo miniatura da nossa sociedade, da sociedade humana em geral. A troca voluntária transforma a suspeita num ganho mútuo, num ganho coletivo. A divisão de trabalho transforma a escassez em abundância. A curiosidade dá o gatilho da interação. O trabalho de equipe produz uma ordem espontânea. Tudo isso por conta de uma pedra, de uma boa ideia. O que parece só uma história charmosa é, na verdade, uma demonstração da lógica da ação humana. Indivíduos agindo com propósito, criando resultados complexos e benéficos sem ter um governo, um comando central. Na verdade, a sopa de pedra é a própria civilização. E a lição final é a mais importante. A riqueza, ela não reside meramente em recursos físicos, mas na disposição dos seres humanos de cooperar. É isso, turma. Até a próxima.